Olá pessoal, hoje nós vamos progredir aí com o conteúdo de eletrônica analógica do canal, falando um pouco sobre o diodo Zener. Então vamos lá. O diodo Zener, pessoal, ele é um diodo construído especialmente, para trabalhar numa região que a gente chama de região de ruptura. Essa região também é conhecida como região de avalanche. Nós vamos ver um gráfico aí posteriormente para lembrar sobre essa região na curva característica de um diodo. Tá? Todo diodo, na verdade, ele tem essa região de ruptura. Mas o diodo Zener ele é construído para trabalhar nesta região. O que significa então que o diodo Zener em circuitos eletrônicos ele trabalha reversamente polarizado, então, diferentemente do diodo retificador comum, que pode trabalhar direta ou reversamente polarizado. O diodo Zener ele pode até trabalhar também na região de polarização direta, mas ele é mais utilizado para circuitos onde ele vai trabalhar reversamente polarizado. Tá? Inclusive, quando ele está diretamente polarizado, ele se comporta igualzinho a um diodo comum. Bom, nessa região de ruptura, no caso do diodo Zener, no caso desse componente, grandes variações de corrente nesse componente produzem pequenas variações de tensão. Quando a gente fala em variações de corrente, podemos nos perguntar o seguinte: ora, mas o diodo reversamente polarizado ele não bloqueia a corrente? Mas no caso do diodo Zener, isso não acontece, tá, gente? Ou seja, o diodo Zener ele vai conduzir corrente mesmo quando ele estiver reversamente polarizado. E nessas situações, ele tem uma característica muito importante que é justamente essa que está sendo comentada aí. Ou seja, à medida que nós temos grandes variações de corrente nesse diodo, isso vai produzir pequenas variações de tensão. O que significa que o diodo Zener ele é capaz de manter a tensão praticamente constante em seus terminais, e isso para uma ampla gama de valores de corrente. Tá? Isso faz dele um componente muito importante em circuitos chamados reguladores de tensão. Bom, a simbologia do diodo Zener é essa daqui. Reparem que é uma simbologia bem similar ao diodo retificador comum. Ele tem apenas aqui alguns traços diagonais que diferem o diodo Zener do diodo retificador comum. Os terminais dele continuam sendo chamados de anodo e catodo. E a curva característica é essa que está sendo apresentada aqui do lado direito. Ó. Então reparem, a curva característica ela relaciona a corrente de Zener, a corrente no diodo no caso, com a tensão em cima dos seus terminais. Aqui nós estamos enfatizando somente a região de polarização reversa, onde nós temos uma tensão Vz, chamada de tensão de Zener. Tá? Nesse valor de tensão, geralmente um diodo comum, ele entra lá na região que eu falei de ruptura, ou região de avalanche. Nessa situação, o diodo comum ele se abre, ou seja, ele não suporta o valor de tensão que é aplicado nele quando ele está bloqueando. Na verdade, ele nem se abre, ele entra em curto-circuito no caso. Tá? Ele se danifica dessa maneira. No caso do diodo Zener, reparem então que para essa tensão nós temos aqui uma ampla faixa, um amplo intervalo de valores de corrente. É lógico que esse intervalo tem um limite, um limite mínimo aqui que é chamado de IZK e um limite máximo de corrente que é chamado aqui de IZM. E dentro desta faixa nós podemos considerar que o diodo Zener mantém a sua tensão praticamente em um valor constante. Ela é negativa porque a tensão de Zener, como ela está sendo medida em um diodo reversamente polarizado, significa que o catodo é mais positivo do que o anodo. Tá? Por isso que a região simbolizada aqui negativa na curva característica, ela seria a tensão de Zener. Tá? Porque a tensão potencial de catodo é mais positivo do que o potencial no anodo. Tá bom, gente? E reparem, isso para esse intervalo de valores de corrente, como eu já falei. Bom, podemos dizer então que para um valor de corrente que circula no Zener que esteja dentro daquele intervalo que foi mostrado na curva característica, ou seja, entre o IZK
E o IZM, lembrando que IZK é a menor corrente que mantém a regulagem, seria o valor mínimo daquele intervalo. E o valor de IZM seria a máxima corrente suportada pelo diodo Zener. Então essas correntes elas vão limitar o intervalo de valores de corrente, que vai manter a tensão do diodo Zener, que a gente está chamando aqui de VZ, em um valor praticamente constante. Esse valor, inclusive, é denominado de tensão de Zener, como eu já mencionei. Bom, existe ainda uma maneira de calcular esses valores de corrente. IZM é igual à potência de Zener máxima, ou seja, a máxima potência que o Zener pode dissipar, dividido pela tensão de Zener, ou seja, a tensão de regulação desse diodo. Com isso a gente calcula IZM. Reparem que eu estou utilizando aqui a expressão de potência para qualquer componente. Potência é igual a tensão vezes corrente. Logo, corrente é potência dividido por tensão. E podemos dizer também que o valor mínimo daquele intervalo é 10% do valor da corrente de Zener máxima. Para calcular 10%, basta nós pegarmos o valor máximo de corrente, IZM, e dividir isso daí por 10. Com isso, a gente consegue então calcular os intervalos de corrente que mantêm a regulação de tensão por parte do diodo Zener. O que significa isso? Mantém a tensão em cima do componente praticamente em um valor constante, como eu disse aqui em cima. Tá? Bom, esses valores de tensão de Zener, de potência máxima dissipada, eles inclusive podem ser encontrados em diodos comerciais. Vou dar aqui alguns exemplos. Um N4729, por exemplo, possui um valor de VZ de 3,6 volts. Um N4730 possui um valor de tensão de Zener de 3,9 volts. Um N4735 possui uma tensão de Zener de 6,2 volts. Na verdade, dependendo do código desse diodo, nós vamos ter uma tensão de operação, uma tensão de regulação, né? Melhor dizendo, diferente. Tá? Isso vai depender aí do circuito no qual esse diodo está inserido, né? O diodo que a gente for escolher, tá? Para ser mais preciso. Vamos fazer um exemplo então, pessoal, para verificar como se dá esse cálculo de valores de corrente em um determinado circuito. O circuito ele é bem simples, vai ser mostrado aí a seguir. Nós vamos determinar os valores máximo e mínimo da tensão de entrada desse circuito para que o diodo Zener funcione então como um regulador de tensão. Foram dados os valores de resistência lá do circuito, que eu vou mostrar aí mais para frente. A tensão de Zener, ou seja, a regulação do diodo é de 6,2 volts. Potência máxima que ele dissipa é de 1 watt. O circuito é esse daí. Então nós temos aqui uma tensão VI, que é a tensão de entrada que nós vamos calcular, tá? Na verdade não vai ser um valor único, vai ser uma faixa de valores, que vai então desde um valor mínimo até um valor máximo. Essa resistência séria aqui, ela é aquela resistência que vai limitar a corrente de Zener em um determinado valor. Ela inclusive foi dada aí o valor dela, né, no exemplo, 120 ohms. O diodo Zener, reparem que ele está reversamente polarizado, mas mesmo assim irá circular uma corrente nesse circuito, e essa corrente ela tem que estar dentro de um intervalo para que a tensão de Zener esteja em um valor constante. Tá? Geralmente a gente pode, a partir dos valores, né, especificados lá pelo diodo Zener e da resistência, a gente calcular uma faixa de valores da tensão de entrada, que é isso que a gente vai fazer nesse exemplo. Ou também, a partir de um valor ou de um intervalo de valores da tensão de entrada, nós calcularmos a resistência necessária para limitar a corrente de Zener dentro daquela faixa de regulação previamente mencionada. No caso desse exemplo, a resolução se dará da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos calcular as correntes máxima e mínima do diodo Zener para que ele mantenha então a tensão de regulação naquele valor VZ que já foi dado aí. Com isso, a gente vai calcular primeiro o valor da corrente de Zener máxima, pegando aí o valor de potência de Zener máxima dividido pela tensão do Zener. Como esses dois valores já foram dados, vou calcular isso daí então. 1 dividido por 6,2 vai dar aí aproximadamente, tá, pessoal, 0,16 amperes. Calculando 10% disso, ou seja, através lá do IZK, que é IZM dividido por 10, nós vamos ter o valor mínimo desse intervalo, ou seja, 0,16 dividido por 10, que vai dar 0,016 amperes. Ou seja, para que o Zener mantenha a regulação, é necessário que a corrente desse circuito, a corrente que passa pelo Zener é a corrente do circuito neste caso, esteja entre 16 mA, que é o IZK, e 160 mA, que é o valor do IZM. Com isso, quando a gente analisar o circuito é um circuito em série,
Então é possível a gente obter os valores da tensão da fonte que a gente quer, valor mínimo e valor máximo, a partir dos valores de corrente calculados, já que eu já tenho a faixa de valores de corrente, tenho a tensão de Zener e tenho a resistência em série para limitar o valor dessa corrente dentro desses valores que a gente já calculou. Bom, o circuito pode ser analisado através daquela malha, né, única que nós temos, lei de Kirchhoff. A tensão da fonte vai ser igual à queda de tensão na resistência série, que é R vezes I, né, pessoal? Lei de Ohm, mais a tensão de Zener. Então, no caso, a gente está calculando aqui a tensão da fonte mínima, que vai ser igual ao valor da resistência série, vezes o valor da corrente de Zener mínima, né? Para um valor de tensão da fonte mínimo, nós vamos ter, né, isso vai ser dado através da corrente de Zener mínima, daquele intervalo que nós calculamos, mais o VZ, que desejamos que seja um valor constante. Bom, substituindo-se os valores, 120 ohms vezes 0,016 amperes, que foi a corrente IZK, que nós achamos antes, mais 6,2, que é a tensão de Zener. Com isso, a gente acha uma tensão de entrada mínima de 8,12 volts. Mesma coisa nós vamos fazer para achar a tensão máxima da fonte. Só que agora nós vamos utilizar a corrente máxima que pode passar pelo Zener para se manter a regulação do mesmo. Substituindo-se os valores, 120 vezes 0,16 amperes, que é a corrente de Zener máxima, 120 ohms é a resistência, para quem não se lembra, mais o VZ, que é 6,2 volts. Com isso, a gente acha um valor de 25,4 volts. Ou seja, para que o diodo Zener mantenha a regulação naquele circuito, lembrando que aquele circuito, pessoal, ele não tem ali finalidade nenhuma ainda. Depois nós vamos ver a aplicação do Zener nos circuitos reguladores, tá? Aqui é só para a gente entender como que vai se dar esse processo. Então, para que o diodo Zener mantenha a tensão nos seus terminais em 6,2 volts, que é o valor da tensão Zener nesse caso, é necessário para esse circuito que a tensão da fonte esteja entre 8,12 volts e 25,4 volts. Com isso, a gente consegue manter uma corrente circulando no Zener dentro daquele intervalo de valores que nós vimos lá na curva característica, necessários para que o diodo Zener mantenha a sua tensão de regulação. Ok, pessoal? Com isso, então, a gente encerra o vídeo de hoje. O próximo conteúdo de eletrônica analógica, nós vamos analisar aí os circuitos reguladores alimentando uma carga resistiva qualquer. Obrigado pela atenção. Até a próxima.